Desde a infância, muitos homens são condicionados a acreditar que devem agradar as mulheres para serem aceitos. Essa mentalidade cria um ciclo de aprovação contínua, onde o homem se torna escravo da opinião e da validação feminina. E é exatamente nesse ponto que Sócrates, há mais de 2000 anos, já oferecia um caminho diferente. Um caminho que começa pelo autoconhecimento e pela observação racional da natureza humana. Sócrates ensinava que o homem deve entender como o mundo funciona e não apenas reagir a ele. E dentro dessa lógica, há uma verdade incômoda que poucos aceitam. As mulheres testam os homens o tempo inteiro, mas esse teste não é, na maioria das vezes, um ato consciente de manipulação ou malícia. É uma programação instintiva. Mulheres testam por instinto, não por crueldade. Elas querem sentir firmeza, segurança, estabilidade. Não palavras ou promessas, mas postura, energia e comportamento. O que muitos homens interpretam como joguinhos são, na verdade, formas inconscientes de medir se o homem que está à sua frente é digno de respeito, ou se ele pode ser moldado de acordo com a vontade dela. Esses testes se manifestam de maneiras sutis. Uma provocação aqui, uma crítica disfarçada ali, um elogio seguido de indiferença, um desafio emocional em um momento inoportuno. Cada uma dessas ações tem um propósito: medir sua reação. Se você se abala, se explica demais, se entra no jogo emocional, ela percebe, mesmo que inconscientemente, que pode conduzir a relação como quiser. E isso não gera desejo, isso gera controle. O desejo feminino não é despertado por homens facilmente manipuláveis. O que gera a atração real é a resistência, a imprevisibilidade, a solidez emocional. O homem que não entende esses testes vive se frustrando, acredita que está sendo injustiçado, que as mulheres só gostam dos errados ou nunca estão satisfeitas. A verdade é outra. Elas apenas seguem um script biológico que seleciona os homens mais fortes e rejeita os frágeis. E essa força não está nos músculos, no dinheiro ou na aparência. Está no autocontrole, está em não reagir ao caos com caos. Está em ser uma rocha em meio ao teste emocional. Sócrates não oferecia respostas prontas. Ele fazia perguntas que obrigavam seus discípulos a pensarem por si mesmos. E talvez, se ele estivesse vivo hoje, perguntaria: por que você se abala tanto quando é testado? Por que você dá tanto poder a quem ainda não provou merecer? Porque, no fundo, o teste só machuca aquele que não se conhece. Conhecer a natureza feminina é essencial, mas antes disso, conhecer a si mesmo é indispensável. Porque quando você entende quem você é, os testes perdem o poder de te desestabilizar. Você deixa de reagir e começa a liderar a dinâmica com naturalidade, confiança e presença. Esse é o verdadeiro segredo. E é isso que muitos homens nunca aprendem, porque ninguém ensina. Mas Sócrates já sabia. E agora você também começa a enxergar. Há uma linha invisível que separa o interesse do desinteresse, a admiração do desprezo, o desejo da repulsa. E essa linha é atravessada toda vez que um homem coloca a mulher como centro de sua vida. O que começa com atenção, carinho e intenção, rapidamente se transforma em obsessão, carência e submissão. E quando isso acontece, o resultado é sempre o mesmo. O desejo feminino morre. Não porque ela é cruel ou ingrata, mas porque o desejo é incompatível com dependência. E essa é uma das verdades que mais homens precisam entender, antes que seja tarde demais. O homem que demonstra que precisa da mulher mais do que ela, precisa dele, passa uma mensagem clara, mesmo sem dizer uma palavra. Eu sou inferior. Você é meu centro. Sem você, eu não sou nada. Essa energia, mesmo que não seja verbalizada, é sentida. Ela é transmitida nos olhares, nas atitudes, na forma como você responde a cada mensagem, como você se comporta diante de pequenos gestos ou rejeições.
O homem que precisa demais é o que se justifica demais, se humilha demais, se entrega demais. Ele se transforma em um servo emocional e o desejo não habita em servidão. Sócrates, se observasse essa dinâmica moderna, provavelmente não se impressionaria. Ele já enxergava que os homens que não dominam suas emoções são conduzidos como gado por forças que nem compreendem. Ele acreditava que o verdadeiro poder nasce da autonomia, da capacidade de estar inteiro sem precisar da aprovação de ninguém, muito menos de uma mulher. Quando o homem precisa da mulher, ele entrega seu centro. E quem perde o centro, perde o controle. O desejo feminino é seletivo. Ele não escolhe o mais carinhoso, o mais presente ou o mais disponível. Ele escolhe o homem que transmite valor. E o valor, no universo feminino, é percebido por meio de escassez, de força, de imprevisibilidade. O homem que corre atrás com desespero demonstra que não tem mais opções, que está faminto, emocionalmente necessitado. E o que é fácil demais, previsível demais, presente demais, perde o mistério. E com ele, perde o encanto. É por isso que você vê mulheres desprezando homens que fazem de tudo por elas e desejando aqueles que parecem distantes, ocupados ou até mesmo indiferentes. Porque, no fundo, o desejo feminino não é ativado pela compaixão. Ele é ativado pela admiração, pelo desafio, pela ideia de que aquele homem é raro, valioso e difícil de conquistar. Homens que entendem isso mudam sua postura imediatamente. Eles deixam de ser agradadores e se tornam seletivos. Deixam de buscar amor e passam a cultivar presença. Deixam de correr atrás e passam a andar na frente. Porque sabem que a verdadeira conquista não está em implorar por atenção, mas em ser tão completo consigo mesmo que a presença feminina se torna um bônus e nunca uma necessidade. Sócrates sabia, um homem que precisa de algo externo para se sentir completo jamais será livre. A liberdade começa quando você percebe que não precisa ser escolhido por ninguém para se sentir valioso. Você já é valioso. Basta lembrar quem você é e parar de se ajoelhar diante de quem deveria, no máximo, caminhar ao seu lado. Existe uma verdade brutal que poucos homens têm coragem de encarar e menos ainda têm força suficiente para viver com ela. A maioria de nós é invisível, ignorada, descartável. E isso não é drama, pessimismo ou vitimismo. É apenas a realidade crua de um mundo onde o valor masculino não é dado, mas conquistado. E onde o fracasso em se destacar, em construir, em ser útil, significa ser esquecido. Desde cedo, homens são ensinados que devem ser fortes, responsáveis, provedores. Mas, ao mesmo tempo, são inundados com discursos de que o amor deve ser incondicional, de que basta ser uma boa pessoa para ser valorizado. Essa é a mentira. A verdade, como Sócrates sugeria em sua busca implacável pela essência das coisas, é que o valor do homem não está no que ele sente, mas no que ele entrega ao mundo. Em sua capacidade de criar, liderar, proteger, guiar. E enquanto ele não se torna esse homem, ele é irrelevante. No mercado de relacionamentos, isso fica ainda mais evidente. A maioria dos homens está fora do radar feminino. São aqueles que nunca recebem elogios, que nunca são notados, que vivem na expectativa de uma migalha de atenção. Eles se tornam úteis e só então são tolerados. A mulher não olha para o homem comum. Ela olha para o homem que se destaca, que tem postura, domínio, opções. O resto são números, ruído de fundo. Enquanto isso, esses mesmos homens vivem acreditando que precisam provar seu valor fazendo mais, agradando mais, servindo mais. Tornam-se disponíveis ao extremo, respondem tudo na hora, abrem mão dos próprios interesses, aceitam qualquer tratamento para não perder o pouco que recebem
e no final são descartados com a mesma facilidade com que foram ignorados. Porque o homem que se coloca como produto barato, sem valor percebido, nunca será escolhido. Sócrates provavelmente olharia para essa realidade com um olhar frio e inquisitivo. Ele perguntaria: por que você busca tanto ser visto se nem ao menos se conhece? Por que você exige respeito se vive como se não tivesse valor? E a resposta, quase sempre, é a falta de consciência de si, do mundo, da natureza das dinâmicas sociais. O homem que não entende como funciona o jogo está condenado a perder. Sempre. A mulher não escolhe o homem desesperado. Ela escolhe o homem raro. Aquele que não se oferece, se posiciona. Que não implora, impõe respeito. Que não vive pedindo amor. Vive em paz com ou sem ele. Esse homem não é comum. Ele não está em todo lugar. Por isso, ele é desejado, admirado. E quando está presente, a energia muda. Porque ele não precisa da validação feminina. Ele se tornou o próprio referencial de valor. É por isso que tantos homens são esquecidos, mas poucos são lembrados. Porque poucos têm coragem de sair da mediocridade. Poucos investem no próprio crescimento. Poucos estão dispostos a pagar o preço da transformação. Mas aqueles que estão, vivem em outro nível. Um nível onde o respeito não é pedido, é inevitável. O mundo não vai valorizar você apenas por existir, mas vai te respeitar quando você se tornar alguém impossível de ser ignorado. A escolha é sua. Ser mais um, ou se tornar aquele que todos reconhecem, mesmo em silêncio. A história de Sócrates é ao mesmo tempo um espelho e um aviso para todo homem que ousa pensar por conta própria. Ele viveu numa sociedade que valorizava aparência, retórica, status e conformismo. E mesmo assim, ousou fazer exatamente o oposto. Ele questionava, provocava, desmontava certezas, não aceitava verdades prontas, nem se curvava diante da autoridade. Por isso foi odiado, por isso foi condenado. Mas, acima de tudo, por isso permaneceu livre até o fim. Enquanto muitos buscavam poder político, fama ou aprovação social, Sócrates mergulhava no autoconhecimento. Ele não acumulava riquezas, não se vestia com luxo, não buscava se enturmar com os poderosos. Sua missão era outra: libertar o pensamento, enxergar a essência por trás das máscaras. E isso o tornava perigoso, porque o homem que pensa com clareza, que se conhece profundamente, não pode ser manipulado. E em um mundo construído sobre mentiras, esse tipo de homem é sempre visto como ameaça. Sócrates ensinava que a verdadeira força de um homem está em sua alma, não em sua reputação. Ele confrontava os políticos, os poetas, os mestres da época, e mostrava que muitos deles, apesar da fama, não sabiam do que estavam falando. Ele não fazia isso por arrogância, mas por um princípio inegociável: a busca pela verdade. E a verdade, como todos sabem, incomoda. Especialmente aqueles que vivem de aparências. Quando os líderes de Atenas decidiram condená-lo à morte, o argumento foi que ele corrompia a juventude e desrespeitava os deuses. Mas o que realmente os incomodava era sua capacidade de tirar as pessoas do transe coletivo. Sócrates fazia os jovens pensarem, questionarem, recusarem o caminho padrão. E nada ameaça mais uma estrutura de controle do que homens que decidem trilhar seu próprio caminho. Sócrates poderia ter se salvado. Bastaria se desculpar, recuar, pedir perdão. Mas não o fez. Preferiu morrer fiel a seus princípios do que viver em submissão, porque ele compreendia algo que poucos homens hoje entendem: a vida sem integridade não é vida, é prisão. E quando você aceita se ajoelhar para manter conforto, perde muito mais do que liberdade, perde a si mesmo. O legado de Sócrates não está em suas posses,
Ele não tinha muitas, nem em suas conquistas materiais, porque não as buscava. Seu legado está na coragem de viver uma vida coerente, no compromisso inabalável com a verdade e na prova final de que a morte física é menos temível do que a morte da própria alma. Ao beber a cicuta, ele não foi derrotado. Pelo contrário, ele venceu todos aqueles que escolheram a covardia. Hoje, a sociedade continua tentando calar homens como Sócrates, homens que não aceitam viver de joelhos, que não têm medo de pensar diferente, que recusam os jogos de validação e aparência. Mas enquanto esses homens existirem, haverá esperança, porque eles lembram a todos que o verdadeiro poder está no interior e que um homem livre, mesmo odiado, é sempre mais digno do que um homem amado por todos, mas escravo de tudo. Vivemos em uma era onde o barulho reina. Homens são incentivados a se expor, a competir por atenção, a implorar por validação em redes sociais, grupos sociais e até em relacionamentos. Quanto mais barulho um homem faz, mais ele parece ser notado, mas não respeitado. Porque respeito não se compra com gritos ou exibicionismo. Respeito é silencioso, e é justamente nesse silêncio que o homem introspectivo se torna perigoso. Ele não precisa ser notado, porque já se conhece. Ele não precisa de plateia, porque já está em paz com a própria consciência. Esse homem é raro. Ele não se alimenta de curtidas, de elogios rasos, nem de carinhos condicionais. Ele é movido por propósito, não por carência. Enquanto os outros tentam impressionar o mundo, ele observa. Enquanto os outros se apressam para falar, ele ouve. Enquanto os outros vivem com medo de ficarem sozinhos, ele encontra força justamente na solidão. Isso o torna indomável, porque não há como controlar quem não precisa de aprovação. A introspecção é confundida com fraqueza pelos superficiais. Acham que o homem calado está submisso, distraído ou desorientado. Mas o silêncio do introspectivo é como a superfície de um lago profundo, calmo por fora, intenso por dentro. Cada palavra que ele não diz esconde um julgamento cuidadoso, uma análise fria, uma consciência aguçada. Ele não se impressiona com aparências, não se deixa levar por apegos e, acima de tudo, não se vende. Esse homem é o terror das mulheres que vivem do jogo da manipulação emocional. Porque ele não se encanta facilmente, não se desespera por atenção e não responde a chantagens disfarçadas de carinho. Ele vê além dos sorrisos e promessas. Sabe que desejo é volátil e que beleza sem caráter é uma armadilha disfarçada. Por isso não corre atrás. E exatamente por isso é constantemente desejado. Mas o homem introspectivo não busca ser desejado. Seu foco não está no externo. Ele cultiva a mente, o espírito, a disciplina. Está sempre aprendendo, construindo, evoluindo. E é esse compromisso com o próprio crescimento que o torna irresistível. Não por causa de uma necessidade, mas por causa de uma ausência dela. Ele não precisa de ninguém. E isso, paradoxalmente, atrai todos. Sócrates era esse tipo de homem. Enquanto outros filósofos escreviam para serem aplaudidos, ele fazia perguntas. Enquanto outros tentavam ensinar, ele forçava os outros a pensarem por si mesmos. Não buscava fama, não fazia concessões. E por isso foi temido. Um homem introspectivo com clareza intelectual é o pesadelo de qualquer sistema que vive de massas alienadas e homens emocionalmente frágeis. Ser esse tipo de homem hoje exige coragem, porque o mundo quer que você se distraia, se perca, se afunde em prazeres imediatos e conversas vazias. Quer que você se compare, se desgaste, se rebaixe. Mas o homem introspectivo escolhe o contrário. Ele recua, ele silencia, ele observa e então, quando decide agir, o faz com precisão cirúrgica. Porque não age por impulso, age por convicção. No fim, o homem introspectivo é o mais perigoso porque é livre.
livre do ego inflado, livre da necessidade de aprovação, livre das correntes emocionais que controlam tantos. E essa liberdade interior é o que o torna invencível por dentro e imprevisível por fora. Agora que você chegou até aqui, há uma verdade que precisa encarar com firmeza. Este não é apenas um vídeo, é um ponto de virada, é uma ruptura com tudo aquilo que te ensinaram sobre relacionamentos, desejo e alto valor. Você foi condicionado desde cedo a ser um provedor emocional, a acreditar que agradar, ceder e se adaptar ao gosto feminino era nobre, masculino, necessário. Mas Sócrates, que viveu séculos antes de qualquer rede social, aplicativo de encontros ou romantismo idealizado, já tinha alertado: a ignorância de si é o maior aprisionamento que um homem pode sofrer. E a maioria sofre. A mulher teme o homem que desperta, porque ele deixa de ser previsível. Ele deixa de se encaixar nos jogos emocionais. Ele deixa de seguir o roteiro criado para mantê-lo sempre em busca, sempre em dívida, sempre em função. A mulher teme esse vídeo porque ele revela a você que o verdadeiro poder masculino não está em conquistar o amor delas, mas em conquistar o domínio sobre si mesmo. Porque quando o homem se conhece, como Sócrates ensinava, ele não se curva. E quando ele não se curva, ele não é útil ao sistema que as beneficia, onde homens fracos sustentam egos alheios, pagam com a alma por afeto escasso e vivem à sombra da aprovação feminina. Esse vídeo é um espelho. Não mostra o que você gostaria de ver, mas o que você precisa ver. Mostra que a vida te treinou para ser servo quando nasceu para ser soberano. Mostra que o desejo feminino é real, sim, mas é caótico, instável e seletivo. E se você não for firme, ele te destrói. Mostra que o amor romântico só é verdadeiro quando parte do respeito e não da submissão. E mostra, principalmente, que o homem só é livre quando está disposto a caminhar sozinho, mesmo que isso custe a aceitação de todos. O homem estoico, como Sócrates, não odeia as mulheres. Ele apenas não é cego por elas. Ele reconhece seus jogos, suas naturezas, suas virtudes e seus perigos. E por isso, lida com elas com sabedoria, não com idolatria. Ele não se revolta, porque a revolta ainda é reação. Ele não tenta mudar o que não pode ser mudado. Apenas muda a si mesmo. Enquanto os outros discutem se devem correr atrás ou se afastar, ele já está em outro nível. O nível onde não se é movido por carência, onde não se negocia a própria paz por um olhar, um beijo ou uma promessa. Esse homem assusta, não por ser violento, mas por ser livre. E a liberdade masculina é o que mais ameaça o jogo da sedução. Porque o homem livre não implora, não expõe, não se distrai. Ele constrói, ele cria. Ele impõe presença apenas por ser quem é, não por se exibir. E se uma mulher quiser caminhar ao lado dele, que venha com respeito, com maturidade e com consciência. Caso contrário, ela não terá espaço. Porque o tempo dele é valioso demais para ser desperdiçado com quem vive do drama, da manipulação ou do controle emocional. Você chegou até aqui. Isso diz muito. Significa que algo dentro de você já começou a despertar. Talvez seja incômodo, talvez pareça solitário. Talvez você perceba que muitos à sua volta ainda vivem dormindo. Mas lembre-se do que Sócrates pagou por não fingir ignorância. A rejeição, a zombaria, até mesmo a morte. E mesmo assim, ele escolheu a verdade. Porque para o homem desperto, viver na mentira é a pior forma de morrer. Agora, cabe a você decidir o que fazer com isso. Pode fingir que nada mudou e continuar sendo levado pelas marés do desejo externo. Ou pode assumir a responsabilidade por si mesmo, pela sua mente, pelo seu caminho. Pode ser mais um que vive para agradar, ou pode ser o que vive para evoluir. Mas saiba, uma vez que você enxerga, não pode mais desver.
E é exatamente isso que elas temem. Elas temem que você veja, temem que você acorde, temem que você pare de se arrastar, de mendigar, de aceitar migalhas, porque sabem que o homem que desperta não volta mais a dormir. Ele se torna livre, frio e, acima de tudo, incontrolável.